né, falando em eleições, vai ficar aqui, ó, a enquete. Se você conhece o Jonas Esticado, você tem aí até o final do programa para responder. Depois de elogiar e celebrar na semana passada uma promessa política do governo Lula para as pessoas com deficiência auditiva, Michele Bolsonaro disse que não disse exatamente o que dissera e que os críticos da sua manifestação não entenderam o entendimento implícito necessário ao entendimento real daquilo que deveriam entender. Em mais uma postagem em suas redes sociais, a ex-primeira-dama mais ex-amada do Brasil afirmou que a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, lançada na última sexta-feira, dia 3 de julho, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi elaborada e apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a madrasta Bolsonaro, a medida foi apresentada durante o governo Bolsonaro, mas uma ação judicial estendeu o prazo para a efetivação da política para além do governo de seu marido, aspas, para Michele. A Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, lançada hoje, foi elaborada e apresentada em nosso governo, fruto do nosso carinho e cuidado para com a comunidade surda. Infelizmente, uma ação judicial atrasou a tramitação e não foi possível entregá-la antes do fim do nosso governo. Fecho aspas. Michele poderia, é claro, ter se poupado de mais esse desgaste se na postagem da última sexta-feira tivesse já apresentado estes esclarecimentos. Sem querer, querendo ou não, o fato é que Michele deliberadamente omitiu esse detalhe técnico da suspensão judicial para efetivação do programa em um momento crítico da pré-campanha presidencial deste ano. Quais seriam as razões? Somente ela pode responder. Neste momento em que comentaristas políticos já falam em futura atribuição de culpa a Michele em caso de eventual derrota de Flávio Bolsonaro nas urnas, Tarcísio de Freitas, por sua vez, faz um movimento estranho e suspeito aos apoiadores de Bolsonaro. O PSD dá como certa a presença do governador de São Paulo em sua convenção no próximo dia 26, que oficializará a chapa Ronaldo Caiado Gilberto Kassab como candidatos a presidente e vice-presidente da República. A presença de Tarcísio pode ser explicada em razão do artigo do partido de Kassab possuir 206 prefeitos no estado, o maior número de prefeituras na unidade mais populosa da federação. A legenda que apoia Tarcísio para o governo garante que, para não haver constrangimentos no evento, Caiado e Tarcísio não se cruzarão no palco. Na corrida para a presidência, há sinais claros de que pelo menos parte ponderável da direita já abriu mão da candidatura de Flávio e se prepara para disputar, futuramente, o controle do segmento político com os bolsonaristas. É uma pena que tanta intriga vem à tona neste exato momento em que a identificação dos brasileiros com a direita voltou a ficar à frente da identificação com a esquerda na matriz ideológica. Nova rodada de pesquisas do Datafolha aponta que 44% dos brasileiros com 16 anos ou mais foram classificados como direita ou centro-direita, ante 39% que está à esquerda ou centro-esquerda. Outros 17% ficaram no centro. Em 2022, último ano de Bolsonaro no Planalto, a esquerda vencia com 49%, uma direita de 34%. Quer dizer, ao longo dos 4 anos de Lula, a direita cresceu 10% e a esquerda encolheu 10%. Essa é a primeira vez, desde 2014, que a direita aparece à frente na série histórica dessa pesquisa. A classificação não resulta de uma pergunta direta sobre como o entrevistado se define. Para chegar a esse resultado, o Instituto consulta os entrevistados sobre uma série de questões envolvendo valores sociais, políticos, culturais, econômicos e, a partir daí, posiciona os entrevistados em escalas de comportamento e pensamento econômico. Por exemplo, a parcela que associa a preguiça das pessoas que não querem trabalhar saltou de 22% para 40%. Já 70% dos brasileiros defendem que adolescentes que cometem crimes sejam já punidos como adultos.
A diferença é mais acentuada entre evangélicos. 52% ficam à direita, 30% à esquerda e 18% no centro, do que entre católicos. Nesse último segmento, direita e esquerda estão em empate técnico, mais numericamente com a direita à frente, 43% e 39% à esquerda entre os católicos. Respectivamente, dada a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, e 18% também aparece no centro. No eixo de comportamento, a direita chega a ser 61% entre os evangélicos e 52% entre católicos. Também em razão desses números, às vésperas do fim do prazo determinado pela lei para que agentes públicos interessados em concorrer às eleições fizessem entregas, Lula inaugurou até mesmo o canteiro de obras de uma ponte que vai ligar a capital baiana à ilha de Taparica ao custo de 11,6 bilhões. Na quarta-feira da semana passada, o presidente anunciou: finalmente saiu a ponte de Taparica. Opositor do PT ao governo baiano, ACM Neto não perdoou. Aspas. Mas saiu onde? Saiu para quem? Eles prometem isso há 20 anos. De 19 de junho até o último dia 3, Lula participou de 19 agendas políticas em 7 estados brasileiros para entregar obras, inclusive as que não estivessem prontas. Na última quinta-feira, por exemplo, Lula inaugurou o túnel de irrigação Major Salles, no interior do Rio Grande do Norte. Só que tem um detalhe: ele inaugurou o túnel de irrigação sem uma gota de água. Sem esconder a irritação com a lei que proíbe entregas oficiais nos 3 meses que antecedem o primeiro turno das eleições, Lula chamou a lei brasileira de papagaiada desgraçada. E se comparou a Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Aliás, entre janeiro e a primeira semana deste mês de julho, Lula já desembolsou quase 34 bilhões de reais em emendas parlamentares. O valor é recorde, Eduardo. Pavinato, primeiro, desastre da Michelle, claramente, porque se você, exatamente por não ter a informação, você não publica. Primeiro você se informa envolvendo o caso. Eu não vou comentar algo se eu não pesquisei, se eu não me informei, se eu estudei o assunto antes. Então, ainda mais no cenário político. Você pode acabar cometendo um equívoco. Não, houve um equívoco de informação. Outra coisa é você cravar, você criterizar conforme ela fez. Ela apontou expressamente fazendo elogio ao governo Lula e depois alguém a assessorou tardiamente e aí ela volta atrás. Ou seja, novamente, um erro de cálculo político, um desastre que ela nem tem esta pretensão, como ela disse, então ela não tem também mais este anseio de carreira política, porque desta linha, desta forma, é um completo desastre. Agora, o Lula, falando das pesquisas, eu não confio em pesquisa, seja a favor da direita ou a favor da esquerda, eu não confio. Eu sempre acho, que ainda mais o Instituto Datafolha, sempre tentam lastrear qualquer movimento que ocorra na realidade. Por quê? A forma que foi feita a pesquisa, eu acho até plausível, porque a maioria do povo brasileiro não sabe o que é direita, ou o que é esquerda. Também não leu Edmund Burke para você saber o que é conservador, o que é liberal. As pessoas não vão saber o que é marxismo, as pessoas não vão saber. Então essa linha de pesquisa eu acho até mais plausível. Porém, no cotidiano, numa forma empírica da política, independente da terminologia, as pessoas são naturalmente mais conservadoras. Tá? O povo brasileiro, nesse país estava num completo caos. A maioria do povo brasileiro é honesto, a maioria do povo brasileiro está atento com a segurança pública e a maioria do povo brasileiro está atento à economia. Não tem consciência do tripé macroeconômico, não tem essa consciência da tecnicidade da economia. Mas eles sentem, e por isso, tendo em vista a condução do PT, e foi assim que Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 também, este anseio. Caso contrário, não teria Jair Bolsonaro no meio do caminho. Foram 8 anos de PSDB, o restante, aproximadamente 12 anos de PT, que teve a Dilma impeachmentada em 2016, aí depois veio um trecho ali, um tampão, um mandato tampão do Michel Temer, e depois veio Jair Bolsonaro. A primeira vez, se fosse falar em terceira via, da teatro das tesouras PSDB e PT, terceira via de verdade é Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, na história da República recente, vamos colocar após a Constituição de 88, foi o único de direita que administrou o Brasil. Fora isso, foi um social-democrata
ou um marxista, né? Você pode colocar um marxista moderador sob a ótica da esquerda radical. Mas foi um marxista que administrou o Brasil. Este é o cenário. Então, com isso, eu acho que o brasileiro é muito mais à direita do que a porcentagem colocada por essas razões práticas, que eu já até mencionei aqui numa outra oportunidade, quando eu tive um contato com um amigo de infância, recepcionista na rodovia. Mãozinha? Não é o Mãozinha. Mas ele é recepcionista na rodoviária aqui do Tietê, aqui em São Paulo, e as preocupações eram, eu não quero saber de ideologia de gênero. Eu entendo as pautas, tudo, mas para mim isso é facilmente refutável. Ele não falou com essas palavras. Ele falou, mas tá, o que mais tem? Eu estou preocupado em não ser assassinado, que meu filho cresça bem e eu tenha dinheiro para colocar comida na mesa. Ele se colocava mais à direita, mas ele queria isso da direita. Está preocupado com essas pautas. Este, na minha concepção, é o verdadeiro Brasil. Agora, a situação do Lula aí me parece mais uma precaução para não ocorrer, por isso que chama de desgraceira palhaçada, para não ocorrer o que ocorreu com a transposição do Rio São Francisco, onde ele e sua indicada Dilma Rousseff fizeram 12% e em 4 anos Jair Bolsonaro fez 88%. Então agora é melhor inaugurar o que não está pronto para que o próximo governante vai terminar e vai inaugurar. Eu falei, não, tá vendo, fui eu que inaugurei. Tá muito, é até patético a estrutura de raciocínio, a lógica desse sujeito e vergonhoso para o nosso país, Pavinato. Inaugurar canteiro de obra é fácil. Agora você fala, o Mãozinha, sabe que em Caieiras, não é de Caieiras não, seu amigo Mãozinha, é? Não, era Paraisópolis. Então, Caieiras, aqui, conurbado com São Paulo, Caieiras tinha um vereador, né, que era Mãozinha pelas mesmas razões. Né? E quando ele saiu candidato, ele chegou a ser vice-prefeito, Mãozinha. Ele chegou a ser vice-prefeito. Mas na campanha dele de vereador era assim, tinha foto dele e escrevia assim, esse não vai meter a mão. Bom humor era, ainda, era a campanha dele isso daí. Bom, e o Mãozinha, Aurélio? Não,